Olá, bom dia. Tudo bem com vocês, pessoas queridas? Hoje eu vou falar de um assunto que muitas pessoas fogem, não gostam, mas é uma realidade nossa de todo ser humano. Se chama a morte. Mas essa reflexão é sobre ser ressurreto, ressurreição. Mas é necessário dar essa introdução sobre a morte. O ser humano, ele é frágil, muito frágil. E adulto, ancião, criança, homem, mulher, podem morrer a qualquer momento, pois a vida não está nas nossas mãos, simplesmente a vivemos. E a ressurreição, ela nos traz a esperança, porque ressurreição significa aquele que morreu, voltou a ter vida. E qual foi a pessoa que aconteceu esse fato? O Senhor Jesus Cristo. Toda a humanidade sabe disso. Mas, mesmo sabendo disso, muitos ignoram. Ignoram que o próprio Jesus nos passou a mensagem que assim como ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Nos tirando do julgamento da segunda morte. Morremos só neste plano espiritual aqui, nesse plano carnal, e vamos para uma dimensão. Porque muitos pensam que uma criança nasce hoje e ela, vai ter uma vida toda pela frente. Mas, na verdade, quando nasce hoje, amanhã já é menos um dia para aquela criança. Todo o nosso corpo, ele chega ao pico, de toda a saúde, mas depois vai declinando, porque a velhice chega para todos. E muitos não têm nem essa oportunidade de ser uma pessoa idosa, Ser idoso hoje, como sempre, é um privilégio no mundo onde nós somos bombardeados por perigos o tempo todo. Mas a morte, ela tem que ser encarada com segurança. Que segurança é essa, Adriana? Qual o seu objetivo em falar da morte nesse dia? Quero falar da morte porque ela é um fato. E não adianta fugirmos dela. Mas a segurança que me faz falar sobre ela, eu tenho em Jesus Cristo. Jesus Cristo me deu garantias através da ressurreição de Jesus e através da sua palavra, que a morte é só uma transição de um plano material para um plano espiritual. E eu vou querer hoje refletir com vocês no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 11, versículo 25. O próprio Jesus falando para mim e para você sobre a morte. Ele diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, o Senhor Jesus nos deu a garantia da vida. Ele disse, eu sou. Além dele dar vida, ele é a vida. Então, o próprio eu sou, de lá de Gênesis, quando falou para Moisés, falou novamente.
Porque Jesus estava lá na criação com Moisés, com o Pai, né? Com o próprio Deus. E Jesus repete essa frase: eu sou, né? O único que pode verdadeiramente dizer eu sou a ressurreição e a vida. Ele é a vida e ele dá vida. Assim é o Senhor Jesus. Então, ele nos garante o domínio sobre a morte. Ele nos garante de que este corpo frágil se tornou frágil por causa do pecado, é só uma etapa da nossa vida. É uma etapa e essa etapa passa, tem prazo de validade. E a outra etapa da nossa vida, e essa é eterna. E a vida eterna com uma realidade de agora. Agora nós já estamos vivendo uma vida eterna. Porque dentro desta capa, desta roupagem, existe uma alma. Esta alma, ela foi gerada no ventre da nossa mãe pelo poder de Jesus. Nós fomos, gerados entre nosso papai e nossa mamãe. E ali Deus deu uma nova alma para vir para esse mundo. E a eternidade sempre foi. A eternidade não existe ontem, nem hoje, nem amanhã. É sempre hoje, é sempre agora. Eternidade é agora. Só que a ressurreição, ela nos garante não termos a segunda morte, que é a morte de separação de Cristo. Essa separação é a segunda morte, tá? Deus, através de Jesus Cristo, nos garante que não sofreremos o dano da segunda morte. A identificação da morte de Cristo é um exemplo para o que vai acontecer conosco, né? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas, Adriana, qual os benefícios? Por que eu preciso saber disso? Isso diz respeito à sua vida. Isso diz respeito à vida dos seus familiares. Isso diz respeito à vida de um filho seu. Isso diz respeito à vida de um vizinho, de um amigo, de toda a humanidade. Saber disso nos dá um poder para não enfrentarmos o medo, para enfrentarmos, melhor falando, o medo, para enfrentarmos as preocupações e entendermos que é uma transição. É só uma transição. Muitos estão dizendo aí, morreu, acabou. Lê do engano. Meu amigo, minha amiga, entendam que o que faz você ter o seu intelecto é algo que emana de um ser superior. E esse ser superior se chama Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a liberdade diante da morte. Quem entende que não está sujeito a viver com medo da morte, ela tem liberdade, ela tem consciência de que precisa estar em comunhão com o seu Criador o tempo todo o tempo. A vida plena no presente. Eu falei para vocês que a eternidade é sempre agora. Então, viver uma vida plena é você olhar para dentro de si e dizer, minha vida tem um significado. Eu não estou passando pela vida. Eu não estou, como diz uma música, deixa a vida me levar.
Isso não existe para mim. Eu levo minha própria vida. Eu governo minha vida. Então, a coragem. Saber disso te dá coragem diante dos desafios que a vida te oferece, pois você tem uma segurança que vem do próprio Deus de não sofrer a segunda morte. E a entrega e a rendição para com o nosso Deus é você crer numa atitude de fé e dizer: realmente, Senhor, minha vida tem um objetivo. Vim para este mundo com o objetivo de glorificar o teu nome. Eu prego a palavra de Deus porque sei que ela é vida. Eu prego com muito gosto, com muita alegria, porque tenho certeza, tenho convicção que todo aquele que crê na palavra de Deus é liberto das suas emoções fragilizadas, é liberto dos seus preconceitos, é liberto de crenças que lhe amarram, de tradicionalismos, porque a palavra de Deus não é religiosidade. A palavra de Deus é vida, e vida com abundância. E lá em 1 Coríntios tem um texto que é maravilhoso, que vai ratificar o texto que nós lemos. Olha o que diz a palavra de Deus sobre este assunto, ressurreição. Ser ressurreto por Cristo. 1 Coríntios 15, 17. Olha o que diz a palavra de Deus. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneces em vossos pecados. Todos grandes homens do mundo, a exemplo de Buda, Madre Teresa de Calcutá, homens e mulheres que deixaram uma mensagem de amor, de superação nesse mundo, existe o túmulo dele lá. E o túmulo deles tem os restos mortais. Mas o túmulo de Jesus Cristo está vazio, porque ele ressuscitou diante de uma nuvem de testemunhas. Ele ressuscitou na carne, pois seu corpo foi glorificado no espírito e na alma, e foi até o Pai. E nos deixou o Consolador, que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos impulsiona, nos capacita a proclamar, a abrir a voz, a abrir a boca e falar. Falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Olha o artigo. A vida, o caminho, a verdade. Então, Cristo ressuscitou. Por isso que ele entrou na história, e a história se divide antes de Cristo e depois de Cristo. Nenhum outro o próprio Deus se fez carne, deu sua própria vida e veio habitar para nos reconciliar e nos dar uma nova oportunidade. Entra no teu quarto, faz uma aliança com Deus, procura uma igreja cristã que tenha Cristo como Senhor e Salvador, e faz essa aliança agora. Não perde tempo. Você está correndo risco da segunda morte.
a separação total do Salvador. Vamos orar? Senhor, gratidão por essa reflexão maravilhosa, pois o Teu próprio Espírito Santo, Senhor, ilumina nossa mente, por isso falamos, Senhor. Gratidão. Com a certeza, Senhor, que esta reflexão vai abençoar as vidas, vai gerar vida, vai gerar arrependimento, vai gerar na mente e nos corações das pessoas realmente a vontade de ter uma aliança contigo, Senhor. Com essa certeza, já te agradecemos pela resposta desta oração, porque sabemos que maior o que está em nós do que o que está no mundo. Senhor, dá a essas pessoas saúde, paz e prosperidade. Em nome de Jesus. Tenha um excelente dia.